Salve, salve galera! Vamos iniciar então aí mais uma conversa falando sobre a história do Brasil. Vamos falar aí do primeiro reinado, Dom Pedro de herói, aquele que vai ser negado, ou seja, do heroísmo de Dom Pedro à abdicação de Dom Pedro. Então nós vamos estudar tudo isso nessa aula. Sou o professor Gerry Chacon e espero poder contribuir aí com o seu conhecimento sobre a história do Brasil. O primeiro reinado, então, começa em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, e vai até 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Esse movimento histórico, ele é marcado aí por conjunturas de desafios e problemas que vão se fazer presentes nesse movimento e no primeiro reinado. Dentre esses problemas, nós podemos aí indicar alguns desafios que Dom Pedro terá que enfrentar. O primeiro, ele vai precisar conquistar as classes populares, né, do país, do Brasil, da monarquia, do império. Outra coisa importante que ele vai precisar fazer é formular uma constituição, né? Toda a estrutura exige as regras, então a Constituição serve a isso. E por fim, ele vai precisar então conquistar o apoio internacional, vai precisar conquistar o apoio de outras nações, sobretudo de Portugal e também da Inglaterra. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da Constituição e o porquê da importância disso, é sempre bacana pensar como se forma uma nação, né? Então, há alguns elementos que constituem uma nação, que constituem um Estado soberano, enfim. Então, por exemplo, nós temos aqui, dentro da formação da nação, nós temos a questão dos direitos e dos deveres, ou dos deveres e dos direitos. Há toda uma questão da construção da identidade dessa nação, a língua, a cultura, a questão das fronteiras, então a organização territorial, geográfica, né? Isso é fundamental para a construção e para a formação de uma nação. As instâncias de poder, que é o que vai nos interessar muito nesta aula, né? Pensando sobre a questão do primeiro reinado. Então, o que seriam as instâncias de poder? Do ponto de vista das democracias modernas de cunho liberal, o poder ele é estruturado em três, né? Ele é tripartido, né? Isso vem todo da teoria lá dos contratualistas, de modo específico de Montesquieu, que lá no livro Espírito das Leis vai então organizar a estrutura de três formas, três poderes: o executivo, aquele que tem o papel de executar, portanto, de governar, né? O legislativo, que tem o papel de criar as leis, e o judiciário, que é o grupo que faz o julgamento, que faz o trabalho de análise a partir das leis. Bom, o Brasil então, Dom Pedro vai chamar uma constituinte, e aí é interessante notar que essa constituinte ela vai ser convocada em 1822, ela vai ser apossada em maio de 1823, só que esse movimento formado por deputados, acadêmicos, padres, latifundiários, grandes comerciantes, enfim, as elites da época, esse movimento então vai ter um racha. Então vai haver uma disputa interna dentro do movimento da Constituinte entre dois grupos. Então o primeiro grupo, que são aqueles que têm interesses portugueses, que constituem então o Partido Português, e o segundo grupo aí, aqueles que têm, né, o título de Partido Brasileiro, que tem os interesses mais ligados ao próprio Brasil. Esses dois grupos vão rachar, esse racha vai gerar então as várias disputas internas dentro da Constituinte, e alguns historiadores então vão dizer que em função disso, desses rachas, dessas disputas, Dom Pedro I então ele vai dissolver a Assembleia na madrugada entre os dias 11 e 12 de novembro de 1823,
Anota aí, toma nota, presta atenção. Isso vai ser chamado de a Noite da Agonia. Quando ele então fecha o Congresso, acaba com o processo da Constituinte. Outras narrativas históricas vão dizer assim, na verdade Dom Pedro faz isso porque ele percebe que mesmo com os rachas e conflitos na Constituinte, o movimento caminhava para a formação de um parlamentarismo no Brasil. A exemplo da própria Inglaterra, que a partir da Revolução Gloriosa de 1688 vai se tornar uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei ele se torna chefe de Estado, de representação, mas o primeiro-ministro seria o chefe de governo, aquele que vai então fazer a política. De forma bem resumida, o rei reina, mas não governa. Então, esse era um certo receio, segundo várias narrativas históricas de Dom Pedro. Então, por isso ele vai destituir essa Assembleia Constituinte que tinha a intencionalidade de de promulgar uma Constituição no Brasil. Só que ainda era necessária a Constituição. Então, aí vai se passar ao processo da Constituição outorgada. Olha, presta atenção nisso aí. Outorgada significa imposta, né? Então, uma Constituição imposta, feita a poucas mãos, já não uma promulgada, que é uma construção coletiva. A exemplo da nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988, que ela nasce após um processo histórico de reabertura política do Brasil e tem a construção lá a partir de várias mãos e de várias visões políticas à época. Dom Pedro então vai criar um Conselho de Estado com 10 homens para elaboração da Constituição, que vai ser finalizada no dia 25 de março de 1824. Então, dois elementos importantes dessa Constituição outorgada. Primeiro, que vai apresentar, melhor dizendo, o cristianismo católico como religião oficial do Estado, do Império. E muito importante é o fato da Constituição, embora liberal na sua estrutura, com os 3 poderes, pero no mucho. Por quê? Porque Dom Pedro vai assumir um papel novo aí nesse processo, que é o papel de moderador. Então, o poder moderador de Dom Pedro. Isso significa que Dom Pedro ele vai estar acima dos 3 poderes, o que de fato vai ir de forma contrária, digamos assim, àquilo que é a teoria dos 3 poderes. Por quê? A teoria dos 3 poderes pressupõe um equilíbrio desses poderes, e esse equilíbrio dos poderes para que você tenha de fato uma democracia com um processo democrático de participação, enfim. Dom Pedro, então, quando ele se coloca como esse moderador, ele se coloca acima dos 3 poderes. E aí é claro que muitos vão olhar isso como uma prática absolutista de Dom Pedro I. Então aqui, só para a gente visualizar bem, o imperador ele vai assumir o poder moderador sobre o legislativo, executivo e judiciário. Legislativo que cria lei, executivo que executa, no caso aqui formado pelo imperador e o Conselho de Estado, que era um conselho que dava o staff, aí, digamos assim, para o imperador. O legislativo com a Assembleia Geral e o judiciário com o Supremo Tribunal de Justiça. Só que quem estava acima de tudo era Dom Pedro como moderador de tudo isso aí. Outro aspecto importante no processo de construção do primeiro reinado é o reconhecimento então internacional da independência. O primeiro país que vai reconhecer, um país importante de peso que vai reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos, em 1824, em função da doutrina Monroe. Por que que eles reconhecem? Porque tem aquela tese dessa doutrina de que a América é para os americanos e uma tese contrária à intervenção europeia à América. Então, nesse sentido, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, porém,
essa aliança vai ter aí interesses, vai ter aí interesses econômicos, políticos, enfim. Outro país que vai reconhecer a independência do Brasil, aí em 1825, é Portugal. É isso, estranho, né? Mas Portugal reconhece a independência do Brasil em função de um acordo chamado Tratado de Paz e Amizade entre Portugal e o Brasil, e foi um acordo mediado pela Inglaterra. O Brasil, então, vai ter que pagar uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Esse dinheiro é emprestado pela Inglaterra, então a Inglaterra empresta esse dinheiro ao Brasil para que o Brasil pague a Portugal. Mas, como Portugal devia à Inglaterra, então quem sai ganhando nesse processo é a Inglaterra como mediadora. Duas questões interessantes aí sobre esse tratado é que foi base do tratado de reconhecimento dar o título honorário de imperador do Brasil para Dom João VI e que o Brasil não aceitasse a adesão das colônias portuguesas da África. Então, outro país importante que vai reconhecer a independência do Brasil é a Inglaterra, só que também com interesses, por exemplo, de renovação por 15 anos do Tratado de 1810, que vai cobrar aí 15% de imposto aos produtos ingleses, a extinção do tráfico de africanos no prazo de 3 anos, o que vai enfraquecer, de certa maneira, Dom Pedro, e o fim da manutenção da escravidão. Só um detalhe, né? Não dá para pensar que a Inglaterra fazia isso, essa questão do fim da escravidão, por uma prática apenas humanista, né? Mas tinha ali interesses econômicos. A Inglaterra percebe, né, que o trabalho assalariado tem lá suas vantagens na lógica da circulação do mercado capital, que vai surgindo ali naquele contexto, e também porque nas colônias inglesas o trabalho escravo já não ocorria. Então a competição se tornava um pouco mais difícil com países que ainda faziam uso de mão de obra escrava, por exemplo, na competição das plantations, na plantação da cana-de-açúcar, por exemplo. Bom, nesse sentido, é interessante só fazer um giro rápido sobre como se dava a participação política por meio do voto à época. Então, isso sempre é cobrado em vestibular, no Enem. Ano passado mesmo, uma questão do Enem trazia essa problemática do voto no período aí do primeiro reinado. Então, veja bem, o que acontece? O voto à época era censitário. Para participar, então, você tinha que ter ali uma certa renda. O voto era indireto, então era dividido entre votantes e eleitores. Votantes faziam parte das primárias e precisavam aí ter uma renda de 100 mil réis anuais, e os eleitores participavam das secundárias, o que exigia aí 200 mil réis anual. Então a vida política era excludente, aconteceu as eleições de 4 em 4 anos para a eleição de deputados, vereadores e juiz de paz. O Senado ele era vitalício, ou seja, eleito senador você ficava ali até a morte. Em 1845 vai acontecer uma reforma eleitoral que vai se dobrar o valor exigido para a participação, porque há uma fala de que começou a aumentar muito a participação das pessoas na eleição. Isso vai incomodando aqueles que centralizavam o poder. E depois, em 1881, aquele que era o voto indireto se torna voto direto a partir da Lei Saraiva, porém vai se exigir aí também a questão da alfabetização, o que vai limitar ainda mais a participação política do voto no Brasil. Dentro desse contexto de disputa política, há dois grandes grupos aí na história do Brasil: os liberais, que defendiam a descentralização das províncias, e os conservadores, que vão aí, digamos, buscar uma centralização política. 4. Esse ponto é importantíssimo, né? Então, as razões da abdicação de Dom Pedro, que é um gráfico, uma imagem para a gente entender esse processo. Então, em 1822 nós temos a independência.
Então aqui é uma fase popular de Dom Pedro, até 1824, quando é dada a Constituição outorgada. Daqui nós começamos um processo de queda na popularidade. Dom Pedro vai se tornando impopular, por algumas razões específicas. Então, questões morais. Então, toda a crítica que era feita às práticas e condutas morais de Dom Pedro I, os seus vários casos, as suas traições, enfim. A Confederação do Equador, que é um movimento crítico, que a gente vai ver daqui a pouco, o absolutismo de Dom Pedro, que vai acontecer na região de Pernambuco, a Guerra da Cisplatina, a crise econômica mundial que afeta o valor da cana, do tabaco, e chega ao Brasil de forma muito dura, e o assassinato, a morte do jornalista Líbero Badaró. Tudo isso vai impactar aí em 1831 com a abdicação de Dom Pedro. Confederação do Equador de 1824 tem toda uma pegada anti-lusitana. Esse movimento vai gerar uma guerra civil pela República Federativa, e aí eles vão criar a Confederação do Equador, liderada por personalidades muito importantes na história do Brasil, como Frei Caneca, que era um republicano e abolicionista convicto, Padre Mororó, Cipriano Barata e Manuel Carvalho. Então, essa confederação ela vai abranger aí o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, as causas, o absolutismo de Dom Pedro, o descontentamento com a centralização política de Dom Pedro, o descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, e que Dom Pedro não aceita ali a escolha de um líder que a galera lá escolhe, Manuel Carvalho Paes de Andrade para governador de Pernambuco, mas Dom Pedro vai indicar Francisco Paz Barreto, e esse é o estopim aí da revolta. Os objetivos da revolta, então, implantar uma república federativa, fazer uma nova constituinte, diminuir a interferência do governo federal nos assuntos regionais, acabar com o tráfico de escravos, constituir então um governo independente e o fim da escravidão. Isso aqui vai dividir um pouco o movimento, porque tem um grupo lá que vai querer manter, mas de modo geral o fim da escravidão é uma tese que esses grupos trazem. Cipriano Barata, ele chega a ser deputado pela Bahia nas Cortes Constituintes, ele vai usar a imprensa para fazer críticas a Dom Pedro, por exemplo, com o jornal Sentinela da Liberdade, e também Frei Caneca, o Frei Carmelita, vai ter o jornal Tipos Pernambucano, que também vai fazer uma série de críticas a Dom Pedro. Isso aqui é um livro muito interessante, A liderança do clero nas revoluções republicanas de 1817 a 1824, do Gilberto Vilar de Carvalho. Então ele traz muito essa figura, né, Luísa? Muito bom, né, esse livro. Você quer ficar com ele um pouquinho? Segura aí. Bom, essa frase aqui muito forte de Frei Caneca: o poder moderador de invenção maquiavélica é chave mestra da opressão da nação brasileira e o maior obstáculo à liberdade dos povos. Então aí essa crítica bem ferrenha a Dom Pedro. O movimento vai ter seu fim aí, Dom Pedro vai constituir um grupo de militares com o Thomas Cochrane, Francisco Lima. As forças do Império vão atacar e vão levar ao fim ao movimento. As elites que apoiavam o movimento, elas vão cair fora do processo, E aí Frei Caneca, Padre Mororó são condenados à morte, Tem todos os detalhes aí que, por exemplo, ninguém tinha coragem de forcar Frei Caneca, ele vai ser fuzilado, Padre Mororó, e o Cipriano Barata é preso. Bom, Guerra da Cisplatina no Uruguai. A Cisplatina era uma região que pertencia à Espanha. Na época de Dom João, ele toma essa região, e aí essa região vai ter todo um enfrentamento. Eles não aceitam ficar ali aliados ao Império, mas querem se aliar à República das Províncias do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Dom Pedro vai declarar guerra, em função disso. Essa guerra vai trazer muito prejuízo para Dom Pedro.
uma guerra, na visão de muitos, desnecessária. Isso afeta demais a imagem de Dom Pedro. A Inglaterra então vai intermediar aí e vai resolver esse problema. Só que enfraquece demais o governo de Dom Pedro, né? Então, outro ponto importante é a crise econômica, que vai atingir sobretudo a região Nordeste. Por quê? Por conta da queda no preço do açúcar, do fumo, do algodão. O assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista liberal, que fazia várias críticas a Dom Pedro. Com isso, vão surgir aí muitas ondas de protesto. Galera, já tinha protesto naquela época, tá? Panelaço não é de hoje, movimentação popular não é de hoje. E conflitos nas ruas pela saída de Dom Pedro, né? Então, aí vem o ápice da crise. Dom Pedro ele vai fazer uma viagem a Minas Gerais, e lá ele esperava ser bem acolhido pela população de Minas, mas se diz que ele tomou um gelo, né? Aí tem até a música, você me deu um gelo e ficou tudo gelado, gelado. Bom, ele é recebido com frieza, né, Luísa? E aí o que acontece? Quando ele volta para o Rio, os comerciantes portugueses que o apoiavam resolvem fazer uma grande festa. E aí isso vai ser visto como uma provocação aos brasileiros. Então vai surgir aí uma briga entre brasileiros e portugueses do dia 12 ao dia 15 de março. Então vê que tem muita treta assim na história do Brasil, que é a noite das garrafadas. Então são aí brasileiros contra Dom Pedro, portugueses apoiando Dom Pedro, e o pau quebra, né? Garrafa para lá, garrafa para cá, enfim, um joga a garrafa de um lado, outro joga a garrafa do outro. Por fim, aí o povo vai às ruas, ocupa o Campo de Santana, que hoje é a Praça da República, com gritos de morra o traidor, as armas cidadãos. E aí a abdicação. Dom Pedro I decide abdicar do trono, em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Pedro. Que vai se dar ali no dia 7 de abril de 1831. A Heloísa quis participar, né? Então ela deu o nosso último clique. Que fofo, né? Então, essa aqui foi a Denise, uma aluna que eu tive, muito inteligente, que fez aí. Então tá aí, ó, esse agradecimento a ela. Aprender sem pensar é tempo perdido. Tá ok? Que a gente possa aí continuar estudando. Caso tenha dúvida, alguma coisa, manda aí, porque em tempo de quarentena a gente precisa se ajudar. Manda beijo, Luiz, ali, ó, manda. Aqui, ó, manda beijo. Você não vai mandar beijo? Então dá tchau. Ai, que beijo gostoso. Tchau, galera, até mais.